Você já percebeu que quando era criança, um ano demorava séculos para passar? Natal nunca chegava e as tão sonhadas férias nunca chegavam. E hoje é completamente diferente. Hoje você pisca, já é sexta-feira. Pisca mais uma vez, já estamos no final do ano. E isso, infelizmente, não é impressão sua. Não é coisa de um adulto cansado. E a melhor forma para explicar isso é usando a física, a biologia e a matemática. E a resposta pode mudar a forma que você olha para cada dia da sua vida. Vamos começar pelo princípio da matemática. Aos 10 anos de idade, um ano representa 10% da nossa vida inteira. Aos 30, um ano é só 3,3% do que você já viveu. E aos 60, um ano marca menos que 2%. Essa é uma explicação matemática proposta pelo filósofo francês Paul Janet em 1897. Um ano parece menor porque ele é de fato uma fatia menor da sua vida. Mas aí vem a pergunta mais interessante. Por que a matemática se transforma em uma sensação física? Por que o tempo parece acelerar de verdade dentro da sua cabeça? A resposta envolve o seu cérebro e a sua memória. Um neurotransmissor chamado dopamina é uma falha no design da consciência humana. Vamos começar aqui pela explicação mais óbvia, baseada em um estudo de 2021 sobre a teoria de Janet. Digamos que falta 24 dias para o Natal. Uma criança de 5 anos de idade, esperar isso parece uma eternidade, mas para um adulto de 54 anos, esperar 24 dias é proporcionalmente equivalente a esperar apenas um dia na infância. Isso significa que, fisicamente, a sensação de espera é real. A neurociência explica que essa teoria da proporção faz sentido porque o nosso cérebro compara a duração de um evento com o total de tempo que já vivemos. E um dado impressionante. Se você medir a sua vida em tempo percebido, não tempo real, tempo percebido, metade dela já acabou quando você completa 7 anos de idade. E se você considerar que não lembra dos seus 3 primeiros anos de idade, metade da sua vida percebida acaba aos 18. Em outras palavras, a sua infância inteira, do ponto de vista de sensação de duração, equivale a todo o resto da sua vida somado. Existe uma segunda teoria defendida pelo neurocientista de Stanford, David Engelman, e ela é ainda mais fascinante. Quando você é criança, tudo é novo. Primeiro é bicicleta, primeiro beijo, primeiro dia na escola. Seu cérebro grava cada detalhe porque aquilo é novidade. E novidade alonga o tempo na memória. E já adulto, quantos dias da semana passada você se lembra? Provavelmente nenhum, porque eles foram todos iguais. O neurocientista David Engelman explica algo crucial. Tempo e memória são inseparáveis. Se sua semana inteira foi um borrão, seu cérebro acha que ela durou poucos minutos. A aceleração do tempo não é uma ilusão, é a sua memória pregando uma peça até meio que cruel, porque se não há novidade, não há registro. E se não há registro, não houve tempo. Segundo Engelman, uma criança vive um estado de novidade interminável. Cada verão parece durar para sempre. Mas conforme envelhecemos, aprendemos a automatizar tudo. E o que era novidade vira rotina. Engelman chama isso de relatividade neural. Nossa percepção do tempo é moldada pela intensidade e novidade das nossas experiências. Momentos de alto engajamento parecem mais longos. Experiências rotineiras passam a ser mais como um borrão. Agora vamos mergulhar na bioquímica. E aqui as coisas ficam realmente interessantes. Em 2016, a revista Science publicou um estudo revolucionário do Dr. Joseph Patton, em Portugal. E qual foi a descoberta? Os neurônios de dopamina no mesencéfalo controlam diretamente nossa percepção do tempo. O experimento foi genial. Patton treinou camundongos para distinguir se o intervalo entre dois sons eram mais curtos ou mais longos, que 1,5 segundos. Enquanto isso, pesquisadores monitoravam a atividade neural da dopamina. A conclusão: quando a atividade da dopamina estava alta, os camundongos superestimavam o tempo, achavam que o intervalo era mais curto do que realmente era. Quando a dopamina estava baixa, superestimavam. Isso explica com evidência científica porque o tempo voa quando você está feliz, animado, fazendo algo prazeroso, e porque ele se arrasta quando você está entediado, triste ou ansioso. Uma revisão de 2021 na revista Neuroscience, confirmou que a via dopaminérgica é um elo comum entre a recompensa e a percepção temporal. Ou seja, seu cérebro usa o
mesmo sistema para sentir prazer e para medir o tempo. E adivinhe só, o que mais ativa a dopamina em excesso? Redes sociais, vídeos curtos e scroll infinito. E existe ainda uma quarta explicação, uma explicação um pouco mais sutil, talvez um pouco mais triste. A doutora Murian Irish sugere que conforme envelhecemos, simplesmente temos menos momentos pessoalmente definidores. Primeiro beijo, primeiro emprego, primeiro apartamento, formatura, casamento, nascimento dos filhos. Depois de uma certa idade, a lista de primeiras coisas diminui drasticamente. A gente se afasta do período mais definidor da nossa vida, a juventude. E acaba que entramos em um território de repetição. E a repetição, como nós vimos antes, é inimiga da memória e da percepção de tempo. Os neurocientistas chamam isso de compressão da repetição. Seus dias de segunda a sexta parecem tão iguais, tão repetitivos, que o seu cérebro acaba deletando toda a sua semana e comprimida a um dia apenas. E quando você tiver 80 anos e sentir que a vida passou rápida, não é porque o tempo é curto, é porque, infelizmente, você não esteve presente na maior parte dela. E a boa notícia disso tudo é que existe sim uma saída. Em 2022, neurocientistas da Universidade de Dublin fizeram um experimento. Pegaram adultos na faixa de 40 anos. Só pediram para eles agir como se fossem adolescentes durante uma semana, mas não adolescentes inconsequentes, e sim fazer coisas novas todos os dias. Um caminho diferente para o trabalho, uma comida que nunca experimentou, um hobby novo, conversar com um estranho, ou até mesmo aprender um novo instrumento. E qual foi o resultado disso? Ao fim de semana, todos relataram a mesma sensação. O tempo desacelerou drasticamente. Eles se lembravam de cada dia com alto nível de detalhe. A conclusão de David Engelman é direta. Tudo que você precisa fazer para sentir que está vivendo mais, com uma vida tão rica quanto a de uma criança, é nunca parar de introduzir novidades na sua vida. E aqui pode ser que esteja a parte mais perturbadora. Paul Janet, em seu artigo original de 1867, propôs algo que a ciência moderna confirmou. A aceleração do tempo com a idade é tão forte que ela pode reverter no fim da vida. Janet sugeriu que quando pessoas idosas consideram o tempo que acreditam ainda lhe restar de vida, a sensação de aceleração pode se inverter, porque o futuro se torna curto e precioso. Mas você não precisa esperar chegar aos 80 anos para descobrir isso. O neurocientista David Engelman é claro. Nosso cérebro constrói ativamente a percepção do tempo. Não é um relógio passivo, é um arquiteto. E se você quer que o tempo desacelere, você precisa dar ao seu cérebro matéria-prima para ele construir memórias. E o que é essa tal matéria-prima para o nosso cérebro? Em uma palavra apenas: novidade. Então o que você pode fazer para o tempo não voar? Uma coisa simples, quebra a rotina, com uma pequena novidade todos os dias. Pode ser um caminho diferente para o trabalho, ouvir um podcast sobre um assunto que você não entende nada, liga para um amigo antigo, vai fazer um prato novo, cozinhar uma coisa diferente. Não precisa viajar para outro país. A novidade não está no lugar, está no seu comportamento. Está na sua atenção. Cada experiência é um pedaço do tempo que o seu cérebro vai guardar. E quando você se lembrar, o tempo vai durar mais. David Engelman vai além. Ele sugere que, como a gente pode aprender a automatizar as coisas, podemos também desaprender, trazer de volta as novidades. E não é sobre fazer coisa louca todo dia, não. É sobre estar presente no que você faz. Observar, sentir, sair do piloto automático, porque no final das contas, o tempo não acelera com a idade, ele acelera com o tédio. E o tédio, meus amigos, é uma escolha. Se você sentir um frio na espinha agora, ou a vontade de fazer algo novo, já deixa aqui o seu like, para que assim eu consiga entender se essa reflexão realmente funcionou para você. E também se inscreve aqui no canal se você quer mais vídeos que misturam ciência, filosofia e aquele desconforto gostoso de pensar sobre a vida. E lembre-se, o tempo não voa. Você que está voando sem perceber. Aterrize, respira, tente fazer algo novo amanhã. Muito obrigado, um abraço a todos.